Hoje nós vamos conversar a respeito da profissão desenho. Eu não sei se você sabe, mas existem mais de 30 profissões ligadas de alguma maneira ao desenho. Tá? Então, arquiteto, design de interiores, enfim. Inclusive tem um artigo que eu escrevi que está no site da Abra, 30 profissões ligadas ao desenho. Se você quiser saber mais detalhe, entra lá e dá uma olhada. Tá? Então, pode ser que, inclusive, enquanto a gente está conversando agora, alguma nova profissão ligada ao desenho está surgindo, principalmente na era digital, que a gente vai conversar mais tarde. Tá? Mas acho que é importante a gente saber como que isso começou, como que o desenho chegou a virar uma profissão. Tá? Então, vamos começar falando um pouco, resumidamente, da pré-história. Na pré-história, o desenho foi a primeira comunicação entre as pessoas, né? Porque não tinha escrita ainda, a fala era difícil, né? Então, e o desenho, a linguagem do desenho, foi a primeira manifestação. Então, por exemplo, quando eles viam um animal, eu vi um bicho assim, então eu vou desenhar na parede da caverna, para as pessoas verem, o animal era assim, assim, assado. E também, inclusive, eles achavam que a partir do momento que desenhavam esse animal na parede da caverna, eles adquiriam um certo poder de abater esse animal. Então é curioso como o desenho já a partir daí veio vindo, né, e foi a primeira manifestação artística. Tá? Então, aí depois, no Egito, já o desenho como uma forma de projetar, né? O povo egípcio era muito adiantado. Então, as pirâmides, por exemplo, elas, com certeza, as pirâmides, toda aquelas esculturas, aquelas estruturas todas partiram de um projeto, né? Alguém fez um projeto para que isso pudesse ser executado. E o desenho também da figura nessa época é curioso a gente lembrar que ele não tinha profundidade. Então, por exemplo, o corpo era de frente, né? Aliás, de perfil, o olho de frente, o pé também era de lado, quer dizer, não havia ainda a perspectiva no desenho. Tá? Então, essa evolução, para você ver a importância, né, que tem o desenho no desenvolvimento da civilização e a importância que tem na nossa vida, né? Se você pegar e olhar em sua volta aí, você vai ver que quase tudo aí, se você está na sua sala, se você está no seu quarto, quase tudo aí, ou se não tudo, partiu de um desenho, para você ver como é importante o desenho na nossa vida. Na própria igreja, o desenho também adquiriu uma posição bastante privilegiada, né, que os artistas foram contratados, enfim, e como a maioria do povo, se não todo o povo, né, não tinha educação, não tinha leitura, era analfabeto, então tinha que se contar a história da Bíblia, Jesus, por exemplo, né, Jesus crucificado, enfim, toda a passagem, a vida de Jesus era contada através de imagens, né? E como fazer isso se não através do desenho, né? E depois a pintura, tá? Que o desenho sempre foi a base da pintura, né? E também mais tarde, já na Idade Média, artistas como Leonardo da Vinci, que exímios desenhistas, o Michelangelo, né? Com aquelas cenas, Capela Sistina, enfim, e o próprio Leonardo, que dessecava os cadáveres, né, para desenhar os órgãos internos. Olha que coragem, que maluco, né? Mas o cara deixou um legado assim para a ciência fantástico, né? Então o desenho já nessa época como uma forma de deixar um legado para a ciência sobre as partes do corpo humano. Enfim, só para citar para você algumas coisas, porque o nosso tempo realmente é curto, mas só para você entender como que o desenho veio evoluindo e acabou virando todas essas profissões que nós temos hoje. Dando um avanço na história, então, a gente chega na Revolução Industrial, que aí o desenho adquire um novo status com o surgimento do design, né, que até então os objetos,
os móveis, tudo eram feitos de maneira artesanal. A partir da Revolução Industrial, eles passaram a ser feitos industrialmente. Então o desenho adquiriu uma função aí na questão do projeto do desenho. E aí que surgiu o design, né, como a gente conhece hoje, né, que tudo, como eu falei, tudo é projetado, tudo partiu de um desenho, né, um desenho que tem aquele projeto completo, que é a planta, tem a perspectiva técnica, isométrica, tem as elevações, enfim, possibilitando que esse objeto seja construído, né? Uma casa, um móvel, um monitor, enfim, um celular, tudo isso parte realmente de um desenho. A gente chega também na questão da independência do desenho como manifestação artística, né? Porque depois do surgimento da fotografia, a pintura deixou de ter aquela obrigatoriedade de retratar as épocas, né? Então ela se desvinculou do desenho, porque até então o desenho era a base da pintura, né? Mas a partir daí o desenho ficou uma coisa independente, e a partir dos anos 50 também houve uma proliferação das profissões, né? E com a era digital isso se multiplicou e triplicou, enfim, né? Hoje, como eu falei, nós temos muitas profissões relacionadas ao desenho. E inclusive profissões que eram até marginalizadas um tempo atrás, como tatuagem, né? Que hoje até bem valorizado, um profissional da tatuagem, inclusive com técnicas novas como aquarela. E também a arte de rua, né, que era muito marginalizada e hoje adquire um status assim fantástico, né? No Brasil nós temos assim vários exemplos como Cobra, tem os Gêmeos, enfim, conhecidos assim internacionalmente, né, com projetos no mundo todo, até chegando o desenho na era digital, né? Aí eu quero abrir um parênteses até para desmistificar um mito, né, que as pessoas têm de que o computador ele desenha sozinho, né? Na verdade isso não acontece, tá? Hoje nós temos a era digital que possibilita inclusive a mudança no suporte, né? Até então, até antes do computador era papel, era tela, era parede, né? Então não havia outro suporte. Hoje você pode desenhar no seu celular, você pode desenhar na tablet, você pode desenhar, enfim, você percebe como, nesse resumão que a gente fez, logicamente, né, como o desenho veio vindo, né, e como ele é importante hoje em todas essas profissões que a gente falou, né. Aproveitando, eu quero convidar você para a Semana Profissão Desenho, que nós vamos ter a partir do dia 16 agora do 11 de novembro, portanto, né, essa Semana Profissão Desenho. Então é uma minissérie produzida pela nossa equipe, com entrevistas com profissionais que usam de alguma forma o desenho como base, como matéria-prima da sua profissão. Então nós vamos ter designer interiores, tatuador, enfim, e vai ser, eu tenho certeza que você vai gostar dessas entrevistas, de ouvir os profissionais, né, que se utilizam do desenho como base. E além dessas entrevistas, nós vamos ter também videoaulas falando inclusive do corpo humano, que é uma coisa que as pessoas me pedem muito, o desenho do corpo humano, mas antes do desenho nós vamos trabalhar as proporções do corpo, usando inclusive esse método que eu bolei aqui, que é a proporção do corpo através do círculo, tá? Então tenho certeza que você vai gostar. Bom, para participar dessa Semana Profissão Desenho, basta você acessar o link aqui e se inscrever, coloca lá seu e-mail para a gente e também manda os seus comentários aí para nós sobre o que você achou dessa aula, se você se lembra de alguma profissão que tem o desenho como base, ou em qual dessas profissões você se encaixaria, né? Se você vê o vídeo lá, o artigo 30 profissões relacionadas ao desenho,
qual dessas profissões, ou de uma nova profissão, de repente, qual você se encaixa. Então, manda aí pra gente aí, estamos aguardando o seu e-mail, tá bom? Então, um abração e até a próxima semana.